Olá pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Provérbios 15:15. Olha que interessante a palavra de Deus diz: para os aflitos todos os dias são difíceis, para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. Ontem pela manhã eu fiquei meditando muito sobre essa palavra, porque estava ali no momento de oração e ao falar com Deus ali, eu percebi na minha própria fala o quanto muitas vezes as aflições elas têm o poder de, como que eu vou dizer, definir como que o nosso dia vai ser. Você já percebeu? Tem dias que a gente acorda super bem, feliz da vida, cheio de planos, hoje vai acontecer tal, a gente ora, a gente confia, recebe aquela palavra do Senhor, mas ao longo do dia a vida vai acontecendo. E às vezes a gente recebe uma notícia que a gente não gosta ou que nos deixa triste. Às vezes a gente é surpreendido com o comportamento de alguém que nos decepciona. Às vezes acontece algo no trabalho que nos aborrece. A gente se aborrece no trânsito, se aborrece com o filho, com o marido, com a esposa. E aí vão acontecendo uma série de situações que muitas vezes faz a gente encarar os nossos dias com muita dificuldade, porque nós seres humanos temos uma capacidade extremamente grande de focar naquilo que é negativo do que focar naquilo que é positivo. E às vezes você pode até ouvir de uma pessoa 10 coisas boas ao seu respeito, mas se de repente alguém disser uma coisa negativa, parece que o dia fechou. E a gente esquece das 10 coisas boas, a gente foca naquilo que foi negativo. E eu tenho certeza que o Senhor ele não quer que nós vivamos dessa forma, inconstantes, sendo levados de um lado para o outro. E quando a gente é inconstante, quando a gente é levado de um lado para o outro, muitas vezes a nossa fé ela fica exatamente assim também, inconstante. Onde eu acredito muito no Senhor quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, eu já não acredito tanto assim. E a gente acaba esquecendo que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Mas como ter esse coração dessa forma, né? Alegre? Como ter esse coração alegre? E eu comecei a pesquisar sobre isso. Se essa alegria era aquela alegria emoção, né? Porque se a gente for parar para olhar a alegria como emoção, a gente sabe que nem todos os momentos nós estaremos alegres. E aí eu comecei a pesquisar qual é o sentido bíblico dessa alegria, né? Qual é o entendimento correto sobre essa palavra. E aí pesquisando eu anotei aqui umas coisas bem legais e eu queria compartilhar com vocês. Para os hebreus, o coração não era apenas a sede dos sentimentos, mas representava o centro da mente, intelecto, escolhas, vontade e pensamentos. Ter essa alegria significa ter a mente intencionalmente preenchida por bons pensamentos e alinhadas com Deus. No contexto de Provérbios, indica que alguém escolheu ver o lado bom, né, das coisas, pratica a esperança e mantém essa esperança ativa. Essa alegria é uma atitude mental interna da pessoa. E essa atitude interna, né, ela se torna o quê? Um banquete, gerando uma satisfação e uma paz que não acaba mesmo com os dias difíceis. É uma decisão diária de nutrir a mente com fé e gratidão, transformando a realidade interior antes mesmo que a externa mude. E como que isso é, assim, profundo e significativo, né? Porque o que acontece? O nosso pensamento, ele gera um sentimento que vai interferir no nosso comportamento. Então, se eu estou pensando só na minha preocupação, na minha aflição, nas minhas ansiedades, nas minhas angústias, eu vou ficar triste. Estou dando um exemplo. Eu vou ficar triste, eu vou ficar com angústia e automaticamente
o meu comportamento vai ser de acordo com o sentimento e o pensamento. E aí você é colocado todos os dias diante dessa escolha. E aqui eu não estou dizendo que você vai ignorar o que você sente. Não, você não vai ignorar, eu estou triste. Você vai ficar triste, você vai ficar alegre, você vai ficar com raiva, né? Você vai passar por situações que vai mexer com os seus sentimentos. Mas é entender que você tem uma escolha todos os dias, né? De entender que existe um Deus que tem um controle de todas as coisas. Entender também que a vida não é só sobre a nossa vida, porque às vezes a gente é egoísta. A gente trata o Senhor como se esse mundo inteiro fosse só sobre a gente, não é? Uma vez o Senhor me deu uma revelação muito interessante. Eu tinha ido, acho que no monte com os amigos, e nesse dia estava bem nublado e a vista não estava tão bonita quanto num dia ensolarado. E aí eu voltei para casa, mas mesmo assim eu estava bem grata por tudo aquilo que a gente viveu ali e tal. Mas naquele dia eu fiquei pensando sobre isso, porque quando eu cheguei em casa eu vi que em algum outro lugar perto tinha um sol lindo, maravilhoso. E o Senhor foi falando no meu coração que às vezes aquele dia que não é tão bom para a gente está sendo o dia maravilhoso para a vida do outro, né? E que às vezes a gente está vivendo uma coisa, mas o outro vai estar vivendo outra coisa. Mas ele está presente em todos esses dias, seja nos dias ruins, nos dias nublados, mas também nos dias ensolarados. E eu fiquei pensando sobre isso, que a nossa vida, né, é muito mais do que só a nossa vida, o nosso próprio umbigo. E Deus, ele está trabalhando o tempo inteiro, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo. E é um pouco de egoísmo, às vezes, a gente definir a nossa fé pautado no que acontece com a gente. Existem coisas que são necessárias, existem coisas que são colheitas, existem coisas que faz parte da maturidade, mas todos os dias a gente pode escolher. E geralmente quando a gente escolhe a dor, a aflição, a nossa vida acaba sendo dolorosa demais e às vezes a gente não consegue ser grato por ter levantado, grato por ter uma família, grato por ter uma casa. Quantas vezes a gente arruma a casa, a gente que é dona de casa sofre, tá? Eu sei bem o que é isso. E você quer que a casa fique toda arrumadinha. E aí a família chega, bagunça tudo. Quantas vezes a gente reclama? Mas olha só que bom saber que a gente tem uma família. Se tá bagunçando é porque ali existem vidas que são reais, não são robôs. Vidas que se deslocam, vidas que tomam banho, trocam de roupa, comem. Se tem louça suja porque você usou a sua louça com comida que você tem. E quantas coisas vão passando que a gente para de perceber. Eu não sei se você já conversou com alguém que estava literalmente morto e essa pessoa recebeu ali o dom da vida de novo. E ela voltou a viver, digamos assim. A alegria que essa pessoa ela leva à vida dela é contagiante. Ela percebe que ela não pode mais ficar perdendo tempo com bobagens. E essa pessoa, ela aprende a viver diferente. E sabia que a gente pode aprender a estar contente em toda e qualquer situação? A própria palavra diz isso. Paulo nos ensina isso. Né? Muitas vezes a gente gosta de usar o tudo posso naquele que me fortalece como uma desculpa de querer fazer tudo na vida e que, porque eu acredito em Deus, vai dar tudo certo. E quando Paulo escreve esse texto, ele não está falando sobre isso. A gente para olhar o texto, Paulo está falando ali que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aí sim ele diz, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver contente na escassez e na prosperidade. A maioria das cartas que Paulo nos escreveu, inclusive nos incentivando a permanecer alegres, ele estava num lugar que não tinha nada a ver para ele estar alegre. Ele estava preso, passando por situações difíceis. Mas a esperança dele estava no Senhor.
Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia que o Senhor tinha um controle de todas as coisas e que se o Senhor tem um controle de todas as coisas, ele poderia se alegrar em toda e qualquer situação. E aí a gente percebe o quanto a gente é roubado o tempo inteiro, o quanto a gente tem preenchido a nossa mente com coisas ruins, né? E aqui tem uma parte aqui que eu anotei para você que é exatamente sobre, aqui achei, que ter essa alegria significa ter a mente intencionalmente preenchida por bons pensamentos e alinhados com Deus. Nós não vamos conseguir ter bons pensamentos por nós mesmos, porque os pensamentos eles vão vir o tempo todo. Quantos pensamentos intrusos a gente tem, né? Intrusivos? Quantas vezes a gente está ali fazendo uma comidinha e de repente, do nada, vem um pensamento nada a ver. Então os pensamentos eles vêm. Existe uma causa específica para isso? Eles vão vir, né, distorcidos. Só que aqui fala sobre o quê? Ter a mente intencionalmente, a gente precisa ter a intenção de criar hábito, de focar naquilo que é bom, de desviar aquilo que a gente está pensando para uma outra coisa, porque os pensamentos eles vão vir, mas é interessante que a palavra de Deus diz o quê? Que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, né? Os seus caminhos não são os meus caminhos. Então é possível a gente pensar outras coisas, a gente focar em outras coisas, a gente exercer a gratidão com aquilo que a gente já tem. A gente tem vivido um tempo onde a gente vive com pressa. A gente não tem mais paciência de ter uma ideia, cultivar essa ideia, para ver essa ideia crescer de forma orgânica, digamos assim. A gente já quer ter a ideia e já quer que a coisa exploda da noite para o dia. E quantas vezes nós não temos nem maturidade para lidar com essa explosão que a gente tanto almeja, né? E a gente começa ali com essa pressa. Então você começa a fazer algo, não teve o resultado que você teve, você já desanima, não quero mais, porque não é para mim. E aí a gente começa a ficar aflito, e a aflição só traz mais angústia, depressão, ansiedade. Mas o Senhor, Ele nos convida a não vivermos dessa maneira, né? Se a gente parar para olhar o livro de Abacuque começa ali com uma listinha de reclamações com o Senhor, né? Até quando, Senhor, que eu vou ver isso e o Senhor não vai fazer nada? Até quando? Quantas vezes eu e você estamos vivendo exatamente esse até quando? Mas Abacuque faz uma coisa incrível, né? Ele diz que ele vai para uma torre de vigia e ali ele vai ficar esperando para ouvir o que o Senhor vai falar para ele. E ali o Senhor se revela para Abacuque, né? E lá no final do livro, ele já não está com o mesmo pensamento questionador do início, mas ele traz aqueles versículos que a gente também gosta tanto de recitar, ali onde ele traz a questão de, independente das circunstâncias, que ele iria se alegrar no Senhor. Ele descobre que o Senhor é a força que ele precisa. É o Senhor que vai fazer ele correr como a corça. É o Senhor que vai fazer ele andar sobre aquilo que muitas vezes veio para angustiar as circunstâncias, né? E ele diz que ele vai se alegrar no Senhor. Ou seja, ele deposita a confiança, a espera dele nesse Deus. E ele diz, eu vou me alegrar nele. Ou seja, ele tem esperança de que aquele momento ali poderia estar ruim, mas que existia um Deus que não iria deixar aquela situação para sempre daquele jeito. E hoje eu queria deixar essa mensagem para você refletir no seu final de semana, para que você possa pensar o que tem governado a sua vida, Deus ou seus sentimentos, suas emoções, suas dores. Enquanto nós vemos só as nossas dores, a gente não consegue enxergar Deus nas mínimas coisas, e Ele está presente todos os dias. Que você, quando estiver com a sua família,
na hora que você for ter uma refeição gostosa, naquela hora que você pedir um lanchinho, naquela hora que você fizer um passeio que você planejou a semana toda, ou até mesmo naquela hora que você conseguir dormir até um pouquinho mais tarde. Olhe isso e deposita a esperança. Deus está cuidando de mim. Eu posso estar triste, as coisas podem ainda não estar no lugar que eu queria que estivesse, mas o Senhor, Ele é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. E que a gente possa cultivar essa alegria que não é uma alegria como o mundo oferece, momentânea, que depende das circunstâncias, que depende de algo bom que acontece. Não, a alegria que o Senhor nos oferece é uma alegria de saber que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a alegria de compreender que Ele não nos abandona, que Ele entende a nossa dor, porque Ele também sentiu dor. É a alegria de saber que Ele confiou em nós coisas que às vezes a gente acha tão pequena, mas Ele nos olhou de maneira diferente e falou: eu acredito em você, e eu sei que você é capaz de carregar aquilo que eu depositei dentro de você. Então que hoje você possa receber essa mensagem como esperança e que você possa fazer como Jeremias em Lamentações, trazer à memória aquilo que te traz esperança, porque enquanto nós tivermos esperança, nós teremos um motivo para continuar a caminhar. Enquanto nós estivermos esperança, nós teremos uma razão para lutar. Então que você aprenda a esperar, que você aprenda a viver contente com aquilo que você tem hoje. Às vezes aquilo que você tem hoje pode parecer tão pequeno aos seus olhos, mas muitas pessoas estão orando para ter exatamente aquilo que hoje você tem. Às vezes a família que a gente reclama é a mesma família que alguma pessoa está orando para ter. Às vezes aquele emprego que a gente tanto fala mal do chefe é a oração daquele pai desesperado, porque foi procurar um emprego e não encontrou. A paz do Senhor, que excede a todo entendimento, que é te oferecida, é a paz que muitas pessoas que ainda não conhecem o Deus que você serve têm orado e não têm encontrado. Então que hoje nós possamos ser intencionais naquilo que a gente vai escolher e que a gente não venha viver a vida como os aflitos, percebendo que todos os dias são difíceis, mas que a gente possa escolher ter um coração alegre e perceber a vida como um dom maravilhoso, como algo incrível, porque ela é. E que Deus abençoe você e todo o seu final de semana. Amém?